O Bahia despencou. E a pergunta que não quer calar: de quem é a culpa? Do treinador, dos jogadores, ou tem coisa errada? Ou o elenco foi mal formado para essa temporada? Resultados negativos aconteceram. Desclassificação prematura da Libertadores. 3-1 na Copa do Brasil para o Remo em casa. Queda no Campeonato Brasileiro. Estamos já em sexto. A quem se deve isso? Vou falar sobre isso aqui nesse vídeo, vou trazer minha opinião. Tem algumas especulações aí que eu vou considerar fake sobre a saída do Rogério Ceni, que eu vou considerar fake. Não acho que... Eu acho que o Rogério Ceni só sai mediante um pedido dele. Não acho que ele sai antes ou a pedido do Grupo City. Então fica até aí que eu vou falar, vou trazer a minha análise, mas eu também quero ouvir a sua opinião. Volto depois da vinheta. Sente o clima, papai. O Bahia começa bem o campeonato. Em alguns momentos, brigando até pelo título. Pela liderança, na verdade. O título não é a palavra certa. Brigando pela liderança. E que a liderança leva o título, é claro. Mas há uma queda de rendimento muito clara. Ataque, defesa começa a falhar. Vamos iniciar para o problema 1. O Bahia começa a ser marcado onde ele cria mais, que é o setor de meio de campo. E aí a gente começa a depender mais do Rogério. A gente começa a depender mais do Rogério para ter criatividade tática. Ele até ele deu uma declaração aí que parecia que ele chegou no ápice da sua, da sua inteligência tática. Né? Tipo, que eu cheguei no limite tático do time e eu não acredito nisso. Eu não acredito. Para grandes técnicos, para técnicos de time que brigam pela parte de cima da tabela, não existe limite tático. Então, eu acho que o Rogério, nessa parte tática aí, ele precisa se reinventar com o que ele tem em mãos no momento. Esse 3-2-5, ele precisa trazer variações táticas, como ele trouxe no segundo tempo do Santos. Porque se ele já muda o time taticamente, sem precisar tomar os 2 gols, ou o segundo gol, com certeza a gente sairia da Fonte Nova diante de um fraco Santos com um triunfo. Mas ele preferiu tomar o segundo gol e mudar no segundo tempo. Alargar o campo, Juba deixou de ser meia, jogou de lateral, sobrou mais espaço como ele alargou o campo. Então ele precisa se reinventar. Então ele não está no ápice do tático. Não já está no limite tático do elenco. Eu acho que esse discurso dele é cobrando peças. Aí a gente sai da parte do Rogério e vem para a parte do Santoro. Sim, o Bahia precisa de peça de reposição. Precisa. É nítido e notório. O Alejo, essa segunda janela, para o Bahia, ela precisa ser crucial. Precisa ser determinante, com jogadores que mudem o patamar técnico e tático. Mas sim, entendo também que alguns protagonistas sumiram. E quando eu falo alguns, eu vou falar um. Caio Alexandre. A gente depende do Caio para trabalhar o início de jogadas, como o Bahia é um time que tem um jogo apoiado, um jogo de construção do início ao fim.
Então depende do Caio baixar a linha para poder. Eu não sei se a orientação do Rogério ele está à frente dos zagueiros, mas o Caio sumiu. E o Bahia, sem um David Duarte, precisa mais do Caio, porque o Gabriel Xavier ele tem uma deficiência muito grande, ele é um bom defensor, ele intercepta bem a jogada, ele tem velocidade, mas ele não tem saída de bola e o Bahia precisa desse zagueiro que tem esse passe mais redondo, essa bola longa encaixada. Então a gente depende mais do Caio quando o DVD não está em campo. Que o Caio apareça mais, que ele vá tomar essa bola na mão do Gabriel. Então, em relação a isso, tem o Caio também que sumiu. Outro problema que entra, aí já vem a pressão, imprensa, torcida. Então, a parte psicológica de você, de um time de massa como o Bahia, tá fora de uma Libertadores, um time de massa, tá fora, tá perdendo jogos, podendo sair da Copa do Brasil, caindo na tabela. Então, a parte psicológica também afeta. E, claro, com a parte psicológica, o medo de errar aumenta, a confiança vai embora, os erros aumentam e cria, sim, um impacto dentro de campo. Quando eu vou para o Santoro, eu estou falando tópico por tópico. Aí eu vou para o Santoro. Aí eu vou para a diretoria. Planejamento. Mal feito. Só 3 contratações. Confiou muito no que tinha e trouxe pouco. Só que a gente precisa de um upgrade. Todos os times precisam, pô. Não estou comparando Palmeiras com o Flamengo. Palmeiras, não estou comparando Bahia com o Palmeiras e Flamengo. Mas os times que estão brigando lá em cima, mais um pouco acima da gente, estão contratando, pô. Estão investindo e a gente precisa investir. Esse menos com mais não está funcionando, Santoro. Entendo, confio no projeto, não estou dizendo que o projeto é ruim, confio. Deus me livre de ser um Botafogo, Deus me livre de uma gestão do Botafogo, mas eu acho que nessa segunda janela a gente precisa de um upgrade, a gente precisa trazer 2 jogadores aí. Eu não quero um bocado de jogador, não. Traga 2. Traga 2 jogadores, sendo que, se precisar abrir lacunas, os jogadores do Bahia têm um mercado, pô. Você, Grupo City, tem um leque de opções para tirar algum jogador e trazer outro. A gente precisa de um zagueiro para ser titular ou para brigar com o DVD ou com o Mingo. A gente precisa de um camisa 10 que a gente não sinta tanto a falta do Everton ou que ele mude o jogo taticamente quando o Everton estiver cansado. Então, teve esse problema de um elenco curto com falta de reposições. Então, isso deve ser analisado para que lá na frente a gente possa reverter esse jogo depois da parada da Copa, esses caras, essas contratações chegarem, negociar jogador, caso queira abrir uma lacuna dentro do financeiro ali, para que tragam essas peças, não só o Alejo, mas outras peças precisam chegar. Então, existe um conjunto de ações que estão fazendo com que essa queda aconteça. Treinador sem resposta tática, jogadores como o Caio Alexandre jogando abaixo do que ele pode render, pressão emocional, torcida, imprensa, né? Isso tudo atrapalha e falha no planejamento. Então dá tempo de corrigir. Dá tempo de corrigir. Mas é claro que todo esse conjunto formado, a conta maior cai para o professor. Cai para o técnico. A pressão é nele. Claro, ele tem uma parcela de culpa, mas existe um conjunto que está fazendo com que
tudo isso aconteça. Então, o Bahia precisa reagir rápido. Dar uma resposta na Copa do Brasil, né? Dar uma resposta na Copa do Brasil. Isso é primordial. Porque se essa resposta não vier alto, a tendência é a crise aumentar. É a pressão da torcida explodir. Então, os jogadores e o técnico, com esse elenco atual, com essa situação atual, precisam dar uma resposta em campo. E a diretoria, na segunda janela de transferência, precisa também dar essa resposta, que é a resposta extracampo. Então, torcedor, quero sua opinião. Quem é o maior culpado? Diretoria? Técnico? Jogadores? Deixe sua opinião aí, que sua opinião, para mim, é muito importante. Se inscreve no canal, porque aqui é resenha raiz. É futebol norte e nordeste. E diga aí, nosso Bahia, nosso esquadrão de aço, vai reagir? Porque no próximo vídeo, se não reagir, eu ainda venho mais pesado. NFC, aqui o Norte e o Nordeste está sempre em primeiro lugar. Deixe sua opinião. Junto com sua opinião, seu like e